O governo está desesperadamente tentando se reeleger nesse sentido e não é de hoje, desde quando foi implementada essa medida do ganho real. Eu acredito que para ter essa iniciativa do ganho real de uma forma consistente, o governo claramente, Kobayashi, precisa ter uma trajetória da dívida pública saudável. E que eu digo saudável? Ou seja, as receitas atuais e não implementar receitas extraordinárias ou tirar a receita do arcabouço fiscal, enfim, tentar artificialmente mudar a conta. É isso que está acontecendo hoje. Então, a iniciativa do governo em aumentar o salário mínimo acima da inflação não só pressiona também o consumo, mas também pressiona o endividamento do próprio Estado. Por quê? Vai exigir taxas de juros mais altas por essa questão de inflação. O Tesouro vai ter uma dificuldade de enrolar suas dívidas. A gente sabe que o Tesouro ele passa por uma dificuldade. Quando a gente começa a entrar um pouco de tecniquez aqui na parte de economia, que para quem investe em títulos públicos sabe, os títulos da inflação chegaram a bater até acima de 8%. E o que significa isso? Cada vez que esse valor fica maior, o Tesouro Nacional tem uma certa dificuldade de enrolar sua dívida, ou seja, de conseguir estender a sua dívida atual por um prazo ainda maior, porque o investidor, ele desacredita, ele tem um descrédito que o governo brasileiro vai cumprir com as suas obrigações da sua dívida à frente. Então, o governo, ele traz essa leitura e os investidores acabam precificando isso. Então, o Brasil, por isso que eu digo que o Brasil tem uma bomba relógio. A população pode até comemorar isso em relação ao ganho real, mas ela vai sentir na pele pela inflação mais alta ao longo do período. E já está sentindo, Kobayashi, já está sentindo. A gente sabe que essa inflação alta nesse ano não só foi por parte dos alimentos, a gente sabe que o fiscal também atrapalhou muito. Se o governo conseguir interpretar isso de uma forma melhor, que eu não acredito que seja, pelo menos até 2026, são várias medidas que a gente pode discutir, a gente não vai ter nenhuma mudança estrutural, tá? Só vai piorar, tá? Lamento de dizer isso, Kobayashi. Ô Rubens, mas daí você que é cientista político, explica pra gente, você acha que a população, de modo geral, tem esse discernimento de falar, olha só, aumentou sem o devido amparo o salário mínimo, então isso vai fazer com que esse meu salário não compre as mesmas coisas que comprava antes? Ou não? O cara olha simplesmente no olerite dele e fala, opa, R$100 e tantos a mais, olha que governo bonzinho, vou votar nele. Ano eleitoral, esse salário aí é para 2026, e aí? É de resultado imediato, politicamente falando? Ô, Kobayashi, esse povo vive da mão para a boca, como a gente fala, né? Esse pessoal é muito pobre, eles não têm a mínima ideia do que representa a dívida pública no dia a dia. Eles estão, essa pesquisa do Datafolha falam que eles estão economizando água para comprar ovo. Então, 65 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Então, isso é muito difícil. E quando o PT fala assim, bate no peito e fala, eu aumentei acima da produtividade, isso é horrível. Em qualquer lugar do mundo, a economia ajeitada, você tem aumento de salário se você tiver uma contrapartida do aumento da produtividade. Exato. Hoje mesmo saiu uma pesquisa da CNI, Alex, você com certeza viu, a Luciana e o Diego também, o Koba com certeza, a indústria brasileira que tem menos competitividade em 20 e tantos países aí, que a CNI. É insuspeita. É a Confederação Nacional da Indústria, fez a indústria, botando a indústria, uma pesquisa, colocando a indústria brasileira. Então, tudo que é artificial demais não funciona e é óbvio que a população está longe de entender. Metade do Brasil que ganha tão pouco está longe de entender o que acontece com as contas do governo. Você concorda, Luciana? Concordo. E digo mais, como que o governo vai explicar que no início do governo, vou usar exemplo, eu comprava um determinado pó de café a R$18. Ontem eu fui comprar R$ 46,39. É isso. Eu não comprei. Eu tenho condições para comprar, mas eu não comprei. Então, ouviu aquela pessoa... O presidente deu essa dica, você lembra? Aquela pessoa que vive em condições de vulnerabilidade precárias, tem famílias que são 10 pessoas vivendo com Bolsa Família, um trabalha na casa e tem um salário de R$ 1.512. Essa pessoa vai sentir cada vez mais esse aumento da inflação, cada vez mais a necessidade de colocar alimento na mesa e não ter. Sem contar o custo dos medicamentos. A gente não tem saúde, a gente não tem alimento adequado, não tem moradia adequada, não tem saneamento básico adequado. Nas grandes cidades, cada vez mais, a gente vê um aumento crescente da criminalidade em virtude do quê? As pessoas estão passando fome e acabam se perdendo. Então, como que vai explicar que esse governo funciona, que as coisas vão melhorar? Não vão melhorar. E aí, Diego?
Bom, Koba, primeiro eu preciso falar que eu estou anotando aqui todas as frases do Rubens, né? Essa aqui das pessoas da mão para a boca eu achei sensacional. Ele já soltou outras aqui. Estou achando que está sendo um aprendizado hoje. Mas eu acho, Koba, que a simples existência de uma política de salário mínimo que serve, de fato, para que esses governos façam propaganda, façam palanque eleitoral em cima desse tipo de rendimento que não cobre as necessidades mais básicas, isso atesta a falência, atesta que o Brasil é, de fato, um país muito pobre. Quando você vai para Dinamarca, Finlândia, Suécia, Itália, enfim, diversos outros países, não existe política de salário mínimo, porque isso faz parte daquela narrativa de que o empresário, o empregador, a pessoa da iniciativa privada é um malvadão que, se não tiver o governo ali de olho em cima dele, fixando qualquer remuneração mínima, esse cara vai se transformar num escravo. Quando, na verdade, o ambiente que nós temos no Brasil é justamente outro. O empresário brasileiro hoje, em geral, é um cara que trabalha 14 horas por dia, que não tem um rendimento ali muito maior, não tem uma qualidade de vida muito maior do que a dos seus próprios empregados, se tiverem empregados. É em cima desse cara que o Brasil descarrega o peso de uma máquina pública que é obsoleta, que é ineficiente, que é inchada e, sobretudo, muito cara. Mais uma vez, eu repito aqui e peço até desculpas por ser redundante com a nossa audiência. O grande segredo para o Brasil escapar desse lamaçal econômico é enxugar a máquina pública. Não com um Estado inexistente, mas um Estado naquilo que é necessário e, de fato, prezando pelo interesse público e pela eficiência dos serviços públicos. Enquanto a gente tiver bolsa para isso, auxílio para aquilo, enquanto a gente tiver o judiciário mais caro do Brasil, enquanto nós tivermos uma classe política cheia de penduricalhos e vantagens, dificilmente o Brasil vai deixar de ser essa máquina de pegar dinheiro dos mais pobres e transferir para os mais ricos. Você sabe que uma das grandes críticas em relação ao governo do presidente Lula, não só esse Lula 3, mas em todos os outros, é a quantidade de ministérios, né? Que se justificam no discurso do presidente pela preocupação com temas sensíveis das necessidades do Brasil e dos brasileiros. Um dos ministérios criados nessa gestão é o Ministério do Microempreendedor, da empresa de pequeno porte, Ministério do Empreendedorismo, que tem como ministro o ministro Márcio França, que assumiu esse posto depois de ter que deixar o Ministério de Portos e Aeroportos para acomodar ali alguns partidos, no caso foi o Republicanos com o ministro Silvio Costa. Como é que vocês veem um governo que tem um Ministério do Empreendedorismo, desde o começo do governo praticamente, né, do final do primeiro ano, e até agora não tem uma marca de empreendedorismo? Não tem. Vocês sabem dizer que algum projeto, algum plano, algum ato, alguma proposta, iniciativa de empreendedorismo que tenha colado nesse governo? Tem ministério, mas não gerou esse trabalho do ponto de vista da população enxergar o governo trabalhando para isso. E seria o caminho adequado, né, Alex? Você fortalecer o microempreendedor, o pequeno empreendedor, e ele ter condições de pagar um salário maior para os seus empregados. Sim. Mais do que isso, você dá condições de capacitação técnica para as pessoas se tornarem competitivas no mercado de trabalho e aí, né, com um valor a entregar para os empreendedores, cobrar um salário maior também, não é? Exato. Não deveria ser o sentido contrário? Não da caneta para o Lerite, mas, poxa, do trabalho que vai gerar naturalmente um salário maior, e aí? É a capacitação, né? Aí a gente fala de um gargalo ainda maior que entra, né, na seara da educação, mas falando da parte de empreendedorismo por si só, a teoria até que existe, tá, Kobayashi? Mas só que eu não vejo nada materializado. O que é? Na minha opinião, uma das principais pautas na parte do Ministério do Empreendedorismo é o aumento do limite do faturamento do MEI. Isso é muito importante, porque a gente vê aí, grande parte das empresas que são abertas hoje no Brasil são pequenos empreendedores. E aquele micro e pequeno empreendedor que consegue o sucesso, né? Ou seja, que quer expandir seu negócio, né? Que quer contratar mais de um funcionário e aí que quer abrir outra loja, enfim, que cresce o faturamento, ele acaba tendo um regime tributário mais complexo, logo pagando mais imposto, e a gente precisa equalizar isso. Ou seja, tem uma linha aqui que não acaba sendo justa para o microempreendedor, para as médias e grandes empresas. Então, ou seja, um micro e pequeno empreendedor que acaba de ter um sucesso no seu negócio, que acaba abrindo mais 2, 3 lojas, ele acaba até assumindo um regime tributário até praticamente igual. Claro que tem um Simples também, que ajuda bastante, né? Ele veio realmente para simplificar,
mas eu vejo que a ampliação do faturamento do MEI, ele abre, sim, uma chance, né, do empreendedor conseguir manter, inclusive nesse momento agora, né? A gente tem um momento de grande dificuldade e aí, sim, essa parte de equalizar a parte das despesas e trazer um certo benefício tributário para os empreendedores, eu vejo como válido. Por quê? Porque traz produtividade, traz emprego, né? Então, ou seja, a gente vê que isso realmente funciona no Brasil e não, de fato, trazer um assistencialismo clássico que já tem vindo acontecendo há muito tempo. Em vez de você aumentar o assistencialismo, aumenta benefício tributário, né? É uma renúncia fiscal, né? É uma falta de acaba arrecadando menos, mas o benefício é maior, melhora a produtividade. Eu nunca nem vi o Márcio França falar sobre isso, com todo respeito ao ministro Márcio França, e que seria uma pauta fundamental da pasta dele. Você fez uma pergunta para o Alex sobre o Ministério, Koba, é triste ter que dizer isso, mas o Ministério do Empreendedorismo foi criado simplesmente para abrigar o Márcio França, que por questões políticas não ficou mais no Ministério dos Portos e Aeroportos. Para quem não sabe, o Ministério do Empreendedorismo é uma salinha ali dentro da vice-presidência da República, onde o ministro fica lá falando simplesmente de política. Procura uma notícia do Márcio França aí no Google, depois do Linha de Frente, claro, por enquanto fica na nossa audiência aqui. Mas procura notícias sobre o Márcio França, só ouve-se falar de questões políticas, que quer se lançar o governo do Estado, enfim, nem sei se dentro do escopo do governo federal ele tem liberdade para tratar de questões a respeito da pasta mesmo, né? O que parece é que foi só um cargo criado para dar a ele um certo prestígio diante de um arranjo político que o desfavoreceu na verdade, ocasião. Foi um desprestígio com o Márcio França, né? Que teria sido um dos principais articuladores da junção do Lula e do Alckmin, o principal. dessa chapa, inclusive, que depois, na hora que precisou o governo tirar, alguém tirou bem esse, o que uniu o presidente com o vice para a chapa. Agora, já que o Alex falou da questão da educação, eu quero falar com vocês também, porque isso é importante em relação ao salário. Os primeiros governos do presidente Lula também se marcaram pelo acesso do jovem ao nível superior, ao ensino superior, às faculdades. Tivemos um boom de faculdades. Isso muito estimulado por conta do FIES, do ProUni, pela facilidade de abertura de novos cursos, foi meio que contemporânea ao boom também do EAD, né, de muitas faculdades abrindo o ensino à distância, o que se chamou de democratização do ensino superior, que na verdade virou de alguma maneira, para alguns cursos específicos, até uma banalização. E aí a gente tem hoje um monte de gente com nível superior sem emprego, ou empregado ganhando mal. Por quê? Porque a gente tem mais até do que a da demanda. Procure aí o número de arquitetos, de dentistas, de advogados, de tantos outros cursos que estão aí saturados no mercado. Mas faltou a mão de obra técnica, a qualificação técnica, que é hoje a dificuldade de se achar. Não tem, não tem. Vai ver quanto ganha um tratorista aí no desse debate, né? Um debate emblemático a respeito disso no Linha de Frente. Vai ver quanto ganha um tratorista aí. 12 mil reais. Porque é difícil o quê? Ter mão de obra técnica qualificada. Você acha que faltou, Luciana, o governo olhar mais para esse miolo e para essa necessidade, que geraria, inclusive, mais produtividade, que é o que tinha dito o Rubens? O grande diferencial do Brasil para os países europeus é o seguinte: lá, nem todo mundo, você pega Portugal, nem todo mundo vai ter graduação superior, porque não tem trabalho para todos. Eles investem muito o quê? No tecnólogo. Faltou estudos para verificar a viabilidade, se realmente tinha trabalho para todo mundo. Não adianta nada, a gente forma 35 mil médicos por ano no Brasil, sendo que estão criando um exame agora para testar se esses profissionais estão preparados para ir para o mercado de trabalho. Porque o posto de trabalho tem, porém a mão de obra não está sendo absorvida pela falta de qualificação. Advogados, passamos de 1 milhão de advogados no Brasil. Eu tento constantemente contratar advogados e não consigo porque eles não conseguem desenvolver uma peça prática, não tem redação. Então, falta o quê? As metalúrgicas. As metalúrgicas hoje, as poucas que ainda existem, que trabalham com mão de obra, que não estão completamente lá robotizadas, elas não conseguem o operador de máquina do passado. Porque não tem mais. Antigamente a gente tinha as escolas do Senac que preparavam o operador de máquina. Isso hoje você não tem. Então você tem pessoas que já passaram dos 50 anos, que eram muitas já se aposentando, retornando ao mercado de trabalho para suprir estas vagas que o jovem não consegue atender. Fala, Rubens. No Brasil existe um divórcio litigioso, né, entre a política educacional e o mercado. A esquerda, principalmente, olha o mercado com uma má vontade oceânica.
E o que acontece é que, por exemplo, nós não formamos engenheiros. O Brasil não forma engenheiro, não tem engenheiro. Então, o Brasil é um país em construção eternamente, que não tem engenheiro. Eu queria voltar no negócio do empreendedorismo, porque existe uma divisão cultural muito interessante no Brasil. Porque você tem um conjunto de brasileiros que tem a cultura do CLT, da CLT, né, que é de 40, é um negócio da década de 40, a economia mudou, o mundo mudou. E você tem essa cultura do empreendedor, que é esse pessoal que vai, luta, compra seu negocinho, vai para frente. E a esquerda é contra. O que a esquerda quer é associacionismo, sindicato, que é gente que dependa do Estado. Então, tem uma má visão também do empreendedor. Você junta tudo isso, dá o Estado fazendo o que ele faz. No plano da educação. Fora o que, nós estamos sempre na rabeira internacional de todos os rankings que se fazem aí sobre a qualidade de ensino.